O que é essa experiência que a gente chama de vida? Por que ela é do jeito que é? Essa é a grande questão que a gente vai explorar hoje. Será que a chave para entender a vida e o porquê do sofrimento é sacar que a gente está vivendo uma grande ilusão? O primeiro passo nesse raciocínio é desmontar as ferramentas que a gente usa para perceber o mundo, os nossos sentidos. Eles não são uma janela para a realidade. Pelo contrário, eles são os arquitetos que constroem a realidade dentro da nossa cabeça. Pensa só na visão, que é nosso sentido mais forte. A gente acha que vê o mundo, né? Mas segundo essa análise, o que viaja pelo nosso nervo óptico até o cérebro é só eletricidade. A imagem que a gente vê é uma construção, uma interpretação do cérebro. Nada de fora entra de verdade. E a mesma lógica vale para o som. A minha voz agora, uma música, um barulho na rua, tudo isso, na verdade, é só vibração no ar. Essas vibrações fazem um processo todo mecânico acontecer dentro do ouvido, que no fim das contas gera o quê? Eletricidade. De novo, é o cérebro que interpreta isso como som. O som mesmo não existe lá fora. E agora vem a parte mais contra-intuitiva de todas, o toque. A física quântica já mostrou que os elétrons dos nossos átomos repelem os elétrons de qualquer outra coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que, em nível atômico, a gente nunca encostou em nada. A sensação de tocar é só o cérebro interpretando essa força de repulsão. Loucura, né? Ok, então, se a realidade lá fora é uma interpretação, o que dizer da nossa realidade aqui dentro? Quem é esse eu que percebe tudo isso? A gente se apega a rótulos que não definem quem somos de verdade. O nome de alguém é uma etiqueta, poderia ser qualquer outra. Gêmeos idênticos têm o mesmo DNA, mas são pessoas completamente diferentes. E o corpo? Bom, o corpo está mudando o tempo todo. Olha só esse número. 1 milhão é a quantidade de células que o corpo humano troca a cada segundo. Isso quer dizer que o eu físico de agora a pouco já não é exatamente o mesmo. Então, se o corpo está em fluxo constante, como ele pode ser a nossa identidade permanente? Se os nossos sentidos nos enganam e o nosso eu é uma ilusão, então o que é a vida? A palavra-chave aqui é não localidade. Para entender, imagina um CD de um jogo de videogame. No disco, o começo, o meio e o fim do jogo já existem ao mesmo tempo, como uma possibilidade. Não tem tempo, não tem espaço, só informação. Nossa vida é a projeção desse CD numa experiência que parece linear. Nós somos o holograma. Então, para simplificar, todo o potencial de todas as vidas possíveis já existe numa dimensão fora do tempo e do espaço. Nós escolhemos a experiência que queremos viver, o jogo. E o que a gente vive aqui é só a projeção, a experiência virtual desse jogo que já está completo lá no CD. Porque se a vida é um jogo que a gente escolheu, isso leva a uma conclusão muito, mas muito difícil de aceitar. Se a vida é o desenrolar de um roteiro que já foi escolhido, então cada evento, cada alegria e sim, cada sofrimento foi uma escolha nossa para poder experimentar algo. É uma ideia que vira de ponta cabeça toda a nossa noção de culpa e de vitimismo. Imagina jogar um jogo de terror e sentir um medo danado. No momento em que se tira os óculos, o medo some. Porque vem a lembrança. Ah, não era real. A morte, nesta abordagem, é esse momento. O sofrimento só existe enquanto a gente acredita que o jogo é a realidade final. Depois de toda essa conversa sobre física quântica, a solução para o sofrimento é, surpreendentemente, muito simples. Para ilustrar esse ponto, podemos pegar a geração dos nossos avós, que tinha uma vida duríssima, mas com uma aceitação total da sua realidade, e comparar com a sociedade de hoje, que mesmo com todo o conforto e tecnologia, sofre com índices altíssimos de ansiedade e depressão. A diferença fundamental, a não aceitação. Então, o ponto central é este. O sofrimento não vem dos eventos, mas da nossa resistência a eles, da nossa briga com o que é. A avó não lutava contra a realidade dela, ela aceitava. A mulher moderna muitas vezes vive brigando com a realidade, querendo que tudo fosse diferente. E assim a gente chega na receita final. As duas ferramentas para sair do jogo do sofrimento seriam a aceitação radical da vida, exatamente como ela se apresenta, e o agradecimento por essa experiência, seja ela qual for. É a mudança de percepção, de jogador imerso para observador consciente. E a gente termina com essa reflexão. E se tudo isso for verdade? Se esta vida for uma performance que nós mesmos escolhemos para experimentar, como isso mudaria a maneira de encarar cada cena, cada diálogo e cada desafio a partir de hoje? A questão fica no ar. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário.
Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.